Querem saber qual é o meu nível de perfeccionismo? É tudo lavanda neste preciso momento. E, como se não bastasse, o meu eyeliner combina com o meu top branco. É esse o meu nível de perfeccionismo e eu preciso de ajuda? Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de True Crime. No meu Instagram eu fiz um pequeno questionário e também deixei caixas de perguntas para vocês sugerirem os vídeos que mais queriam ver aqui no canal e eu estou a anotar tudo. Caso vocês queiram participar, podem ir ao meu Instagram porque eu acho que as Insta Stories ainda estão lá. Caso vocês não saibam, aqueles desportos que as pessoas normalmente acham muito bonitos, na realidade são muito feios nos bastidores. E o intuito deste vídeo é mostrar-vos o quão tóxicos esses ambientes podem ser. No vídeo de hoje eu vou falar-vos sobre o caso de Larry Nassar, o melhor médico no mundo da ginástica que agredia as suas atletas. Larry Nassar nasceu a 16 de agosto de 1963 e licenciou-se em 1985, mas apesar de se ter licenciado apenas em 85, em 78 ele já trabalhava como médico, não propriamente médico porque ele tinha apenas 15 anos, mas já dava uma ajudinha no que toca às coisas médicas numa equipa de ginástica, para além de que em 1988 foi quando ele começou a trabalhar oficialmente como médico para uma equipa de ginástica. Ele era casado, tinha 3 filhos, a sua vida pessoal era bastante normal, aliás, como eu já vos disse, ele era um médico de renome no que toca à medicina da ginástica. Portanto, todas as ginastas queriam ser tratadas por Larry Nassar e achavam que era um privilégio, tendo em conta que ele era muito bom e inovador. Aliás, ele até chegou a ter uma patente para um género de... Sabem aqueles pulsos elásticos que nós metemos no nosso pulso quando o abrimos? Eu na patinagem usava muitos desses pulsos porque eu passava a vida a abri-lo. Ele fez um género de tornozelo elástico, mas mais modernizado, muito mais eficaz e fez uma patente para que mais ninguém pudesse reproduzir esse tornozelo elástico, assim por dizer. Ou seja, ele era mesmo muito inovador e todas as ginastas adoravam-no e queriam ser tratadas por ele, mas infelizmente em 1994 houve uma queixa sobre assédio e agressão sexual relativamente a uma ginasta muito novinha e pequena. O caso foi abafado no sentido de não quererem saber e também de não quererem acreditar, porque como eu vos disse, ele era um médico excelente, toda a gente queria ser tratada por ele e quando isto aconteceu, as pessoas não quiseram acreditar que um médico tão bom, tão inovador, como Larry Nassar pudesse fazer uma coisa assim. Porém, em 1998 surgiram mais 2 queixas que foram abafadas precisamente devido à sua posição como coordenador médico da equipa olímpica e em 2000 outra ginasta de 15 anos chegou-se à frente relativamente a assédio. Ele inventou um tratamento que era feito através do nosso órgão reprodutor feminino, ou seja, a entrada desse tratamento era por lá e ele muitas das vezes não ligava aos protocolos médicos oficiais, ou seja, ele não usava luvas, ele não tinha nenhum staff, ou seja, funcionário ao pé dele que era necessário, ele não podia estar sozinho com as suas clientes. Portanto, ele inventou esse método para tratar várias lesões, mas como vocês podem imaginar, esse método era tudo uma fachada para que ele pudesse, como vocês imaginam, fazer várias coisas às suas clientes. Ele fazia isso a miúdas tão novas quanto 5 anos, até pré-adolescentes e adultas, mas adultas tipo 18, 19, 20 anos, nunca muito mais velhas, ou seja, apenas adolescentes e crianças, malta. Isso é horrível e absurdo e infelizmente ele safou-se com isto durante décadas, por causa da sua posição muito elevada e devido ao facto de muitas pessoas terem respeito pelo seu trabalho inovador. Muitas ginastas dizem que o método de tratamento era sempre o mesmo, independentemente da idade, da lesão e da doença. Ele usava sempre esse método que eu vos disse ainda há bocado, ou seja,
através da entrada do nosso órgão reprodutor feminino, ele usava sempre esse método. Não interessava se estavam lá os pais, porque muitas das vezes os pais estavam na sala ao lado ou inclusive dentro da própria sala. Ele metia uma toalha à frente para que os pais não vissem onde ele tinha as mãos e os dedos. E como eu já vos disse, ele ignorava os protocolos médicos oficiais, ou seja, ele não usava luvas. Ele também era médico numa universidade bastante conhecida. Ele aproveitava-se do facto da ginástica ser um desporto horrivelmente tóxico, no sentido que as ginastas estavam habituadas à dor e não se podiam queixar de nada. Também é assim com a patinagem, por exemplo, eu sou patinadora, nunca sofri muito relativamente a isso. Portanto, ele aproveitava o facto da ginástica ser um desporto muito tóxico para que as ginastas não se queixassem daquilo que ele lhes fazia. Ou seja, ele fazia tudo isso e sabia que elas não se iam queixar porque estavam habituadas a ser caladas. Apesar de serem muitas a passarem por isto, elas não sabiam se eram as únicas ou se havia mais ginastas a passar pelo mesmo que elas. Portanto, nunca se chegaram à frente até que houve um e-mail que mudou tudo isso. Em 2014, uma atleta da Michigan State University, ou seja, ele também era médico nessa universidade, fez uma queixa relativamente a assédio sexual pela parte de Larry Nassar e a universidade decidiu abrir um inquérito ao qual ele não se conseguiu propriamente escapar, porque foi um inquérito muito extenso e exaustivo para eles tentarem perceber aquilo que aconteceu propriamente, não é? Porque ele era um médico de renome, eu já disse isto aqui 500 vezes, mas quando as pessoas têm uma posição mais elevada, é muito mais fácil escaparem das coisas más que fazem. No final do inquérito, eles determinaram que havia culpa pela parte de Larry e por isso ele foi tecnicamente despedido da Michigan State University, porém ele continuou na equipa olímpica feminina de ginástica. A 4 de agosto de 2016, o Indianapolis Star fez uma investigação e um artigo que publicou relativamente ao facto de Larry Nassar ter muitas queixas de assédio, e esse foi o início do fim. Rachel Den Hollander leu esse artigo e mandou um e-mail ao Indianapolis Star porque tinham acabado de o ler e queria ajudá-los a determinar aquilo que possa mesmo ter acontecido. Foi esse e-mail que fez com que ele começasse a ser devidamente investigado, porque Rachel Den Hollander admitiu que era vítima de abusos sexuais pela parte dele já por um tempo de 10 anos. Depois disso, várias ginastas começaram a processar e a apresentar queixas contra Larry Nassar, inclusive campeãs olímpicas, e vocês devem conhecer muitas delas como as Fierce Five e também Simone Biles. Larry ficou com a licença suspensa durante 3 anos e a mulher pediu divórcio para além de ter tentado ficar com a custódia total dos filhos, ou seja, a sua vida começou a descambar completamente. Como eu vos disse, Simone Biles, também campeã olímpica, foi uma das vítimas sexuais de Larry Nassar e agora vocês devem pensar, ok, se elas eram todas vítimas, porque é que não se chegaram à frente? Porque há muita cultura de que as vítimas de abuso sexual e desse tipo de coisas têm sempre vergonha de chegar à frente porque as pessoas normalmente não acreditam nelas e este caso é a prova disso. Em 94 já tinha havido uma queixa, mas não quiseram acreditar. Depois em 98 mais 2 queixas, em 2000 outra. Existiram diversas queixas relativamente a Larry Nassar, mas foi preciso várias ginastas começarem a chegar-se à frente devido a uma única ginasta e devido a um artigo do Indianapolis Star para que isto tudo pudesse mudar. Simone Biles apenas se apercebeu de que tinha sido vítima de Larry Nassar depois de uma das suas colegas chamada Maggie Nichols ter dito que tinha passado também por esse tratamento invasivo. Ele não pedia consentimento das suas ginastas, apenas metia a mão lá dentro e está. Simone também tinha passado por esse tratamento, mas na altura ela não se tinha apercebido daquilo que tinha acontecido porque ela era nova e ela talvez pensasse mesmo que era um tratamento, então como ela via aquilo apenas como um tratamento, ela não achava que era mais do que isso, mas estava enganada e como já era mais velha quando isto aconteceu, ela percebeu que também tinha sido vítima. Mas quando ela se apercebeu daquilo que tinha acontecido, ela não queria acreditar e não queria admitir porque é uma coisa
que as vítimas têm sempre vergonha de admitir. Simone também admitiu que estava bastante deprimida quando este caso se tornou público, porque ela sabia que várias colegas tinham também sido vítimas dele e que agora, tendo em conta que isto era muito público, todas as pessoas iam saber que estas ginastas de renome, campeãs olímpicas, tinham sido vítimas, e isto foi uma coisa que lhes causou muito medo e que as deixou muito nervosas, com ansiedade, depressão, porque elas não queriam que isso fosse associado à carreira delas, porque elas tinham uma carreira brilhante que não queriam que fosse manchada devido a isto que aconteceu, porque elas não tinham culpa. Há vários casos, como o de Chelsea Markham, que tinha o sonho de se tornar numa ginasta de topo. Aliás, eu acho que sempre que nós somos atletas temos o sonho de sermos os melhores que nós podemos ser, e Chelsea tinha esse sonho, mas apenas aos 10 anos ela foi violentada por Larry Nassar e por isso ela acabou por desistir da ginástica, porque ela já não conseguia lidar com aquilo que lhe tinha acontecido. Ela entrou numa bola depressiva, ela não se conseguia recuperar nem sair dessa bola, ou seja, aos 14 anos ela deixou de praticar ginástica. Apesar do sonho dela ser o de se tornar uma ginasta de topo, ela nunca lá chegou devido àquilo que lhe aconteceu e, infelizmente, aos 23 anos ela acabou por tirar a sua própria vida. Isto aconteceu com diversas outras ginastas, para além de que também houve muitas tentativas de o fazerem, porque elas não sabiam lidar com aquilo que lhes acontecia, elas sentiam que não podiam ser acompanhadas psicologicamente, porque se elas dissessem a um psicólogo que tinham sido agredidas sexualmente por Larry, um médico de renome, elas não sabem até que ponto um psicólogo iria acreditar nelas, então elas nunca desabafavam com as pessoas e ficavam muito fechadas e depressivas. Outra rapariga chamada Kyle era amiga de família de Larry, ou seja, as famílias brincavam todas enquanto as mulheres faziam o almoço. Larry brincava com as miúdas, ou seja, com Kyle e com as outras crianças. Houve um dia em que Larry levou Kyle para uma sala um bocado isolada e também fez a mesma coisa que fazia às ginastas. Ela, durante 5 anos, foi vítima semanalmente de Larry, por isso imaginem a quantidade de vezes que ele fez isto, não só a Kyle, mas a todas as outras atletas e ginastas. Ele fez isto várias vezes, malta. Durante 5 anos, como eu vos disse, ela foi vítima dele todas as semanas e ela eventualmente acabou por contar aos pais, que ficaram completamente chocados, e infelizmente o pai acabou por também tirar a sua própria vida porque não aguentava o facto de Larry, um dos seus maiores amigos, ter feito isto à filha quando ela era nova. E no seu testemunho, Kyle virou-se para Larry Nassar e disse: "Talvez já tenha percebido isto, mas as mulheres pequenas não ficam pequenas para sempre, eventualmente tornam-se umas mulheres fortes que vieram para destruir o seu mundo." Durante os testemunhos, Larry nunca olhou para as suas vítimas, por mais que elas se dirigissem a ele, por mais que elas tentassem que ele olhasse para elas, que era para ele ver aquilo que lhes tinha feito e no quão mal elas estavam. Ele nunca olhava para elas, a não ser uma única vez em que ele olhou para uma única testemunha. Jennifer Rude Bedford foi quem fez com que isso mudasse. Ela foi a única vítima para a qual ele olhou, e foi porque ela disse que o perdoava genuinamente e que ele devia procurar o perdão de Deus também. Quando ela disse isso, ele pegou num lenço, limpou as lágrimas, olhou para ela, e foi a única vez durante todas as audiências que ele olhou para uma das suas 265 vítimas. Apesar de terem sido confirmadas cerca de 265 vítimas, estima-se que haja muitas mais que simplesmente não conseguiram chegar-se à frente relativamente àquilo que aconteceu. Como eu vos disse, as ginastas normalmente são treinadas para ignorar a dor e para ficarem caladas quando alguma coisa lhes acontece, e isso foi comprovado depois no testemunho de Chelsea Kroll, que disse que precisamente as ginastas, como estão tão habituadas
a passar por dor e a estarem caladas relativamente a tudo, acabaram por não se chegar à frente relativamente a isto, tendo em conta que ele ainda por cima era um médico muito conhecido e um dos médicos mais famosos que todas as ginastas queriam como médico. Uma das vezes, quando ela tinha 16 anos, ele fez aquele tratamento que eu vos falei no início do vídeo, através da entrada, pronto, no nosso órgão sexual. Vocês percebem? E ela diz que ele meteu-se em luvas e que a mãe estava lá no quarto com ela, lá na sala onde ele estava a fazer essa consulta. Inclusive é quando o Chelsea teve uma dor na perna, ele acabou por tratar essa dor na perna com esse tratamento invasivo. Ou seja, aquele tratamento dele que ele inventou para atacar ou para agredir as suas atletas servia literalmente para todas as dores, ou seja, através da entrada no nosso órgão sexual, ele conseguia resolver uma dor de um tornozelo, uma dor no ombro, sei lá, ele resolvia tudo através desse tratamento. Óbvio que ele não resolvia nada, era apenas para o seu proveito. As Fierce Five, como eu já vos disse, tinham sido vítimas e as que foram mais vocais relativamente ao que aconteceu foram Rooney, Jordan Weber e Ali Raisman. Ali, inclusive, no seu testemunho e na audiência, olhou para ele e disse que elas agora eram mulheres fortes que se tinham todas unido para o destruir e que ele era nada. Todas elas foram muito vocais relativamente a isto, aquelas que são mais conhecidas, elas aproveitaram o facto de serem campeãs olímpicas porque sabiam que isso ia ter muito mais mediatismo e que ia trazer muito mais atenção ao caso e dessa forma elas pensaram que se o fizessem, então talvez fizesse com que isto fosse impossível de acontecer outra vez. Infelizmente eu suponho que não tenha sido o suficiente porque estas pessoas de poder arranjam sempre forma de escapar de tudo. Como vocês podem imaginar, foram muitas audiências e quantas mais eram, mais Larry ficava a pensar naquilo que tinha feito, porém não havia aquele sentimento de que tinha errado, apenas o sentimento de que tinha sido apanhado e que isso sim era mau. Então, depois de muitas audiências e de muitos testemunhos, Larry começou a ficar muito mal porque já não conseguia ouvir mais. Ele disse que aquilo lhe estava a afetar de uma forma inimaginável, mas a juíza que estava encarregue do caso virou-se para ele e disse que aquilo que ele fez às vítimas era muito pior do que aquilo que ele estava a sentir naquele momento e que por isso iam continuar com as audiências e com os testemunhos independentemente da saúde mental dele. A única boa notícia neste caso é que ele foi sentenciado a tantos anos de prisão que nem vai sair de lá sequer antes de morrer. É suposto ele sair da prisão apenas em 2068, mas ele já vai ter mais de 100 anos nessa altura, então supõe-se que ele nunca vai sair de lá. Eu decidi acabar o vídeo com esta boa notícia. Espero que vocês tenham gostado e espero que este vídeo tenha servido para vocês perceberem que muitas das vezes aquilo que nós vemos pode não corresponder à realidade, porque se nós olhássemos para qualquer uma daquelas ginastas, seja as Fierce Five, a Simone Biles, qualquer uma delas que tenha passado por isto, não parecia. Elas continuavam a fazer o que tinham de fazer e, como vocês podem ter percebido, de uma forma incrível porque eram campeãs olímpicas. Quarta-feira deve sair um vídeo, por isso entre as 4 e as 6 esperem um vídeo porque em princípio deve sair. Estou a tentar entreter-vos o máximo possível neste confinamento para ver se ninguém sai de casa quando não é suposto. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e tirado a lição deste vídeo, então adeus e até ao próximo sábado. Não é sábado, Nicole, é quarta! Eu nunca acerto.